Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana e estou com a Adriele, a nossa intérprete de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, o uso da vírgula nos períodos compostos. Vamos lá, né? Para esta continuação do nosso conteúdo. Então, nós temos aqui a ordem direta da oração, da frase, e eu gostaria de estar revisando com vocês. Então, em toda oração, iniciamos, não é, com o sujeito. É isso mesmo? Eu falei isso para vocês na aula anterior? Toda oração inicia com o sujeito? Nem sempre. Você pode iniciar com outra palavra a não ser o sujeito. Mas, na ordem direta, quando estamos iniciando esse aprendizado, não é? Nós estamos construindo uma frase, uma oração, iniciamos com o sujeito, mais o verbo e o complemento. Eu usei vários exemplos com vocês. Não é? Eu usei Pedro joga bola. Não é? Pedro foi ao campo de futebol. E aí, nós temos Pedro como sujeito, foi é o verbo, e o restante da frase é este complemento. Vamos lá. Eu coloquei este exemplo, não é? Laura está na escola. Vocês percebem aqui como Pedro, Laura é o sujeito da oração, da frase, está é o verbo e o restante é o complemento. Vamos seguindo. As crianças são lindas. E aí nós temos aqui agora, não é? Nós não iniciamos com o sujeito, não é? Nós temos aqui um artigo, mas nesta ordem, não é? Nós também temos aqui a ordem direta, tá? Mesmo não tendo, as crianças são lindas, não está assim, está as crianças são lindas. Então, vocês percebem que aqui a classe gramatical é artigo, não é? Então, nós temos aqui artigo, substantivo, verbo e aqui o adjetivo, não é? Então, esta frase também é uma ordem direta. Seguindo, uso da vírgula nos períodos compostos, como falei para vocês, não é? Na outra aula, nós temos situações onde o uso da vírgula é obrigatório. Já existem situações que o uso da vírgula não é obrigatório, é facultativo. Você pode usar vírgula ou não usar vírgula. E aí, lembrando, nestas orações aqui, vocês não percebem o uso da vírgula, porque está na ordem direta. Então, aqui não tem vírgula. Mas existe exemplo que eu vou mostrar para vocês, que não é obrigatório, você não precisa usar vírgula, mas se você quisesse colocar a vírgula ali, você poderia colocar sim. Então, vamos lá. Nas orações adjetivas explicativas, né? Neste caso, o uso da vírgula depende do que a pessoa quer dizer. Então, se você quiser falar algo, você vai usar a vírgula, né? Dependendo daquilo que você vai dizer, você vai usar a vírgula. Não, uma oração explicativa gera uma quebra em relação à oração principal e, consequentemente, é isolada por vírgula. Como é que isso acontece? Não é? Vocês podem estar perguntando aí, não é? Do outro lado, como é, professora, que ocorre essa quebra? Não é? Vamos perceber neste exemplo aqui. Então, neste exemplo, nós temos os artistas que são vaidosos, costumam exagerar nos gastos pessoais. Percebam aqui, nós temos, não é? Os artistas, que seria o sujeito da oração, e aí que são vaidosos. Vejam que eles o que chama a atenção aqui. Então, nós temos aqui a vírgula, né? É uma oração explicativa, não é? Adjetiva, porque está aqui dando qualidade a esses artistas. Então, nós temos aqui
a vírgula sendo esse objeto que separa, não é? Dá ênfase, dando ali para este exemplo. Então, nós temos, vamos revisar, não é? Este aprendizado sobre o uso da vírgula. Em uma oração explicativa, gera uma quebra em relação à oração principal e, consequentemente, a vírgula é isolado por vírgula. Está correto a forma que eu li? Não está. Vamos ler novamente. Lembra daquele aprendizado, não é? Para fixarmos um conteúdo, precisamos ler, reler, escrever, reescrever. Não é? Estamos construindo esse aprendizado. Uma oração explicativa gera uma quebra em relação à oração principal e, consequentemente, é isolada por vírgulas. Vamos lá? Então, vamos analisar esses sentidos, não é? Então, podemos apenas ler, não é? Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Se eu leio e não observo, não é? Este uso da vírgula, qual o sentido aqui? Por que foi colocado, tem duas vírgulas, está certo, duas vírgulas, nesse período composto aqui. Por que tem? Se você apenas lê, você não percebe esse detalhe. E aí, quando você para e observa, não é? Então, você identifica. Nós tivemos aula sobre a função das palavras dentro da oração, que a função é representada pela sintaxe. E aí, nós temos também a outra parte que foi falado aqui bastante, a morfologia, não é? Que é as classes representadas pelas classes gramaticais. E aí aprendemos que os ali colocado é artigo, artista, não é? É o substantivo, que é pronome, e aí fomos, né? São é verbos, vaidosos, adjetivo, costumam verbo. Saímos, não é? Explicando cada parte de forma bem detalhada para vocês. Agora nós estamos o quê? Aprendendo sobre as orações explicativas adjetivas. Então, nós temos aqui agora, né, um período composto onde nós estamos usando a vírgula para enfatizar aquilo que a pessoa que escreveu este exemplo quer mostrar. Então, nós temos o artista, os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos. E aí vocês percebem que poderia ser os artistas que não são vaidosos, né? Mas ali nós temos que são vaidosos. Aonde está? Que a vírgula está fazendo o seu papel aqui, não é? Enfatizando aquilo que se quer falar dentro deste período. Sem as vírgulas, a informação de que os artistas costumam gastar exageradamente é restrita, ou seja, limitada apenas aos que são vaidosos, ou seja, nem todos são vaidosos, portanto, nem todos são gastadores, não é? Então, essa expressão, não é, está limitando, não é, essa informação. Nem todos os artistas são gastadores, nem todos os artistas são vaidosos. Então, está aí a explicação para vocês, no momento que vocês vão rever, não é, esta aula, rever esta aula no nosso aplicativo, lá no YouTube, quantas vezes vocês quiserem, vocês podem visitar essa aula, revisitar e ter acesso a este conteúdo, a esta explicação. Então, agora nós vamos ver o que é vocativo. E aí, vocês já ouviram falar no que é vocativo ou não? Será que vocês lembram? Já viram no livro? A professora já falou com vocês o que é vocativo? Lembra aí um pouquinho. Vocês podem estar aí falando assim, professora, se eu ouvir, eu não lembro. Ou tem outros aí, eu lembro o que é vocativo. E aí já está até falando o que é vocativo. Legal, né? Então, muitas vezes lembramos
E às vezes não lembramos também, e isso é normal, não é? Faz parte da nossa vida. Então, vamos lá. Vocativo é aquela palavra que se usa para chamar a pessoa com quem vamos falar ou estamos falando. Seja qual for a sua posição na frase, o vocativo deve ser separado por vírgula. Então, é obrigatório o uso da vírgula. Vocês percebem que na ordem direta não tinha vírgula. Eu mostrei para vocês que numa oração coordenada explicativa tem a vírgula, porque chama a atenção para aquilo que quem escreveu quer dizer, não é? Quer chamar a atenção. E aí agora nós percebemos que quando temos um vocativo na oração, independente da posição dele dentro da oração, ele é sim separado por vírgula. Então vamos ver. Veja o exemplo a seguir. Então nós temos aqui, primeiro exemplo. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter nosso Bentinho no seminário. É? Então, esta frase aqui remete a uma lembrança aqui, não é? A um livro muito literário, né? Nos remete à ideia, não é? De um livro literário muito amado por nós, leitores, que é Dom Casmurro, não é? E aí nós temos aqui o vocativo que eu destaquei para vocês, Dona Glória. Vocês percebem que está no início da oração, não é? Se voltássemos lá na ordem direta, seria o sujeito, não é? A função nesta oração da palavra, do nome Dona Glória aqui, é sujeito. Então, aqui, só que aqui, ela representa o vocativo, não é? Vocês percebem que está separado por vírgula. Então, nós temos aqui, agora, na letra B, algo a mais. A senhora persiste, Dona Glória. Vocês percebem que o que vem antes de Dona Glória está se referindo ao vocativo e também é separado por vírgula. Dona Glória aqui está entre duas vírgulas, não é? Então, independente da posição, o vocativo sempre será separado por vírgula. Vejam aqui agora. A senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário, vírgula, Dona Glória, ponto final. Então, eu li corretamente, é assim que se lê. A senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário, Dona Glória. Então, alguém está falando para ela a mesma coisa, mas de forma diferente. Vamos voltar no primeiro exemplo. No primeiro exemplo aqui, nós temos Dona Glória no início da oração, não é? O vocativo no início. Nós temos agora o vocativo no meio da oração. E aí, agora, nós temos o vocativo no final da oração. Então, o aposto, assim como o vocativo, não é? Nós temos agora outra pessoa sendo apresentado para vocês. Apresentei o vocativo e agora vem o aposto. Assim como o vocativo, o aposto, vocês já ouviram falar sobre o aposto? Eu não sei se já ouviram. Se não ouviram, vão ouvir agora. Se já ouviram, vão relembrar. O aposto deve ser isolado pela vírgula, mesmo que no início da sentença. Vamos ver estes exemplos. Nós temos aqui José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Faleceu em 2010. E aí nós temos aqui, não é? Nesta frase aqui, não é? Quando fala, se refere ao José Saramago, não é? Diz que o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Veja aqui nesta aqui. O único escritor, vocês percebem que José Saramago não está no início, não é?
único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, vírgula, José Saramago, faleceu em 2010. Então, vocês percebem que neste exemplo aqui, nós temos primeiro José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu em 2010. E aí, nesse aqui, nós temos José Saramago no meio da oração. Já neste exemplo aqui, nós temos expressões explicativas ou de retificações. Expressões como além disso, por exemplo, ou melhor, inclusive, isto é, ou seja, a saber, aliás, com efeito, devem ser isolados por vírgula. E aí nós vemos, neste exemplo que eu mostrei para vocês aqui, não é? José Saramago morreu no dia 18 de julho. Aliás, você está retificando, né? Corrigindo. Aliás, julho não é? Você pode falar junho. Então, vocês entenderam que serve para, voltando, não é? Nessas expressões explicativas para retificar, não é? Explicar, não é? Corrigir. Vamos usar esse verbo, não é? Retificar, corrigir, corrigir. E aí podemos usar, não é? Por exemplo, além disso, não é? Você está explicando, não é? Corrigindo, você pode usar aliás, não é? Então, ou melhor, quando você está explicando, você pode usar esta colocação, inclusive, não é? Você está retomando algo que alguém falou, inclusive ele falou sobre isso também. Você está retomando a ideia. Então, o sentido é de retomada dentro da oração. Então, nós temos aqui, ou seja, a saber, aliás, com efeito, não é? Devem ser sempre isolados por vírgula. Então, neste exemplo, nós vimos aliás, não é? Retificando, corrigindo que não é julho, é junho. Vamos avançando. Nós temos também elipse, não é? Que é a omissão do verbo. A língua dá a possibilidade de omitir ou ocultar um verbo que já apareceu na oração anterior. Isso se chama elipse, não é? Então, quando isso ocorre, no lugar do termo, coloca-se a vírgula. Então, para você não usar, não é? O termo, você coloca a vírgula. Então, neste caso, o uso da vírgula é escolhido por alguém que está escrevendo, né? Em vez de usar o termo, você usa a vírgula. Vejam aqui. Eu gosto de vôlei. A Renata poderia ter ali o verbo, não é? Gosta de futebol. Mas aí não coloquei o verbo, coloquei a vírgula. Eu gosto de vôlei. A Renata de futebol. E a frase está correta, tá? Então, você pode escrever desta forma. Vejamos este exemplo. Luísa sai para o trabalho às 7 horas, nos dias de semana, vírgula, no sábado, às 9. Então, vocês percebem aqui que a informação é que Luísa sai para o trabalho às 7 horas, todos os dias da semana. Mas, no sábado, ela sai às 9. E aí, nós temos aqui a oração escrita, não é? Onde a vírgula está substituindo o verbo, não é? Então, eu coloquei aqui detalhado para vocês, não é? Esta vírgula está substituindo o verbo sair, que foi utilizado na oração anterior, não é? Se vocês percebem, não é? Aqui nós temos este exemplo, não é? Que eu trouxe para vocês, que é claro, e nesse aqui nós temos, não é? Luísa sai para o trabalho, não é? O verbo sair ali, não é? E aqui poderia ter sai no sábado, sai às 9 horas. Ao invés de ter o verbo sair, nós temos a vírgula separando. Vamos avançando, não é? Nós temos aqui este exemplo e temos também a oportunidade de revisar aquilo que vimos nesta aula. Então, tivemos a oportunidade de ver que
nas orações escritas, na ordem direta, nós temos a oportunidade de escrever sem o uso da vírgula. Já nas orações explicativas, é dado a ênfase, não é? Naquilo que você quer enfatizar. Como vimos o exemplo do artista, não é? Quando foi falado aqui, vamos voltar e ver este exemplo, não é? Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. E aí, antes desse exemplo, vocês têm a explicação, não é? Na oração explicativa gera uma quebra em relação à oração principal, não é? Então, há uma quebra. E quem é esta oração principal? Os artistas, não é? E aí, nós vimos aqui agora que são vaidosos, costumam exagerar nos gastos pessoais. E aí, nós percebemos aí que a vírgula ela é usada para destacar, não é? Esses artistas que gostam, não é, de usar diferentes coisas, então eles compram coisas bastante, não é, para estarem usando, e aí eles usam esse termo. E aí nós temos aqui agora, não é, que a vírgula, nós temos esta informação, esta aqui é a explicação deste exemplo anterior, onde eu deixo para vocês, dando a oportunidade de vocês estarem, não é, revisitando e vendo esta explicação. Então, sem as vírgulas, a informação de que os artistas costumam gastar exageradamente é restrita, ou seja, limitada apenas aos que são vaidosos. Ou seja, nem todos são vaidosos. Portanto, nem todos são gastadores, não é? Então, nós não podemos dizer assim, todos os artistas são vaidosos. Não, nem todos. Então, a explicação daquele exemplo usado, tá, minha gente? Então, nós temos aqui agora o vocativo, não é? Então, no vocativo é usado, sim, é obrigatório o uso da vírgula, não é? E quem é o vocativo? O vocativo é aquela palavra que se usa para chamar a pessoa com quem vamos falar. Ou estamos falando, não é? E aqui agora eu estou falando com vocês. E aí, seja qual for sua posição na frase, o vocativo deve ser separado sempre por vírgula, tá bom? Então, vamos ver este exemplo que eu usei aqui. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário. E aí, está correto? Não, Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter nosso Bentinho no seminário? É uma pergunta, não é? E aí, olha o ponto aqui, não é? A pontuação aqui de interrogação. E aí, na letra B, nós temos a senhora persiste, vírgula, Dona Glória, na ideia de meter Bentinho no seminário? Olha, interrogação aqui, não é? Então, há uma pergunta aqui sendo feita. Então, percebam, não é, estes detalhes na hora da escrita, a pontuação é muito importante. Então, eu li para vocês na primeira vez e vocês, não sei se vocês perceberam, eu não fiz a pergunta. E aí, agora estou fazendo a pergunta. E se eu estivesse na sala ao vivo, e aí vocês diriam, professor, está correto dessa forma que a senhora leu? Então, a forma correta é, a senhora persiste, Dona Glória, na ideia de meter nosso Bentinho no seminário? Na letra C, a senhora persiste, Dona Glória, na ideia de meter Bentinho no seminário, Dona Glória? Está correto? Lê rápido. Traz compreensão. Você consegue ver a pontuação? Nem sempre. Ou nunca. Então, você precisa ler tranquilamente, não é? A senhora persiste na ideia de meter nosso Bentinho no seminário, Dona Glória. Veja a diferença. E aí onde está, não é? O segredo de realmente fixar um conteúdo. E aí você precisa ler prestando atenção no que você está lendo, não é? E aí quando você lê prestando atenção, você entende o que é que você está lendo.
no primeiro momento que eu li para vocês, eu não usei as pontuações, ou a última pontuação aqui, ó, interrogação. Ela estava aqui, mas eu não li vendo a pontuação, porque eu gostaria de mostrar para vocês como é que podemos ler, prestando atenção ou não. Então, nós vimos o aposto, não é? Que faz o mesmo papel, assim como o vocativo, não é? Ele também é isolado por vírgula, não é? A vírgula é obrigatória. E aí tivemos aqui, não é? Este exemplo, José Saramago, o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Vocês sabem o que é o Nobel? É um prêmio, não é? O prêmio Nobel é aquele prêmio máximo, não é? Que é ganhado pelos escritores, pelos autores, não é? Os atores de filmes, não é? Os cineastas. Então, sempre existe esse prêmio, não é? Por um projeto assim gigantesco, é dado esse prêmio. E aí nós temos aqui o exemplo do vocativo e do aposto também, onde a vírgula é usada, não é? Obrigatoriamente. E nós temos nas expressões explicativas ou de retificação, de correção, onde vocês devem sim usar a vírgula. E apresentei para vocês apenas essas expressões. Só que existem outras que vocês podem pesquisar e aumentar, diversificar o vocabulário de vocês. E aí nós temos elipse, não é? Que é a omissão do verbo. Quando você está escrevendo, para não repetir o verbo, você retira o verbo da oração, já que foi usado na primeira oração. Na segunda oração, você separa por vírgula, como vimos neste exemplo aqui. Eu gosto de vôlei. A Renata, de futebol. Eu poderia usar aqui, a Renata gosta de futebol, mas não é necessário. E aí, a vírgula vem fazer esse papel. E aí, nós temos este exemplo também, onde não usamos o verbo sair, não é? Usamos a vírgula. Luísa sai para o trabalho às 7 horas nos dias de semana. No sábado sai, poderia ser sai às 9, mas aí nós não colocamos sai. Nós temos aqui a vírgula. No sábado às 9, não é necessário usar o verbo sair novamente. Hora de praticar o que aprendemos. E aí vocês agora irão praticar aquilo que vocês aprenderam. E aí eu trouxe para vocês, aqui para vocês colocarem a pontuação na fábula da formiga e da cigarra. É lindo esta fábula. E aí eu gostaria que vocês, com paciência aí, colocassem, eu convido vocês a visitarem a trilha da Escola do Futuro, não é? Vai lá, é a trilha 22, entra lá na plataforma e visita e responde essa atividade, é massa, não é? Foi colocado aqui e está lá também na trilha para vocês treinarem esta aula de pontuação, tá? E aí está aqui, não é? Onde você vai colocar vírgula, travessão, ponto final, não é? 2 pontos, ponto e vírgula. Você vai estar aí praticando e vendo, não é? Essa fábula que é maravilhosa, que diz que os preguiçosos colhem o que merecem. E aí traz uma lição para a gente, não é? Essa fábula, ela é linda. E aí deixo para vocês essa atividade e nos veremos em um outro momento. Fiquem bem, não é? Revisite esta aula lá no YouTube, tá? E ela foi preparada justamente para vocês. Tchau!